Eu sou o servo e missionário Roberto. O tema dessa pregação, nós somos muito atingidos, por quê? Porque nós temos imagem na nossa igreja. Imagem de seu servo, Deus manda fazer. Se fosse imagem de Deus, de ídolo, de entidade, etc., isso Deus proíbe. Mas como é imagem dos seus servos, Deus não proibiu. O que Deus proibiu ali em Êxodo 32, porque o povo fez uma imagem sem autorização de Deus. Por isso que Deus ficou zangado. Quando Moisés estava tendo a revelação dos 10 mandamentos ali no Monte Horebe, ficou como comando do povo, foi o seu irmão, Arão. E o povo caiu, o povo pereceu, porque o povo pensaram que Moisés estava morto lá no Monte Horebe, porque ficou 40 dias ali. E 40 noites, prefigurando Cristo lá no deserto. Êxodo 32, ó. E vou provar na Bíblia que Deus mandou fazer bezerro, boi, lá no templo do rei Salomão. O bezerro de ouro, ó. Vendo que Moisés tardava a descer da montanha, o povo agrupou-se em volta de Arão e disse-lhe: Vamos, faça um Deus e marcha à nossa frente, porque esse Moisés que nos tirou do Egito não souber o que é feito dele. Arão respondeu: Tira os brincos de ouro estão nas orelhas dos vossos mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazei-me. Tirai todos os brincos de ouro que tinha nas orelhas, e trouxeram-lhe Arão. Olha só que interessante. Olha o barulho, ó. Essa atualidade é assim, ó. As pessoas estão se perdendo, estão perecendo, estão se entregando ao mundo. Não estão dando mais ouvido a Deus. Não quer saber de Deus, quer saber dessas coisas, dessas músicas mundanas. Mas de Deus, 0. Do mundo, 10. Olha só que interessante. Em Números 21, 8, 9, Deus manda Moisés fazer aquela serpente. O povo olhava para a serpente e o povo era curado. E segundo Reis 18, 4, essa serpente foi destruída porque o povo prestava culto e chamava a serpente de Neusatã, colocou até nome. Isso que Deus abominou e Deus mandou destruir. Se você tem uma imagem de Nossa Senhora, chamar a imagem de deusa, Nossa Senhora é uma heresia. Nossa Senhora não é a deusa, Nossa Senhora não é a divindade. Se você prestar culto de adoração, etc., isso que é a Bíblia. Mas se você prestar culto de honra como forma de respeito, em Romanos, se eu não me engano, 2, 10, paz e honra àquele que traz a paz. E 1 Reis, olha só que interessante. O foco é o conteúdo, o foco não é o barulho do mundo, o foco é que eu vou falar aqui agora. 1 Reis 7. Sabendo que 1 Reis 6, ali foi feito o templo do rei Salomão. Um templo cheio de imagem que os apóstolos pregavam, os apóstolos não sabem que Cristo pregava e Cristo os apóstolos não falou nada. É só essa atualidade desse século, essas reformas protestantes. 7, 23 e 24. 23 e 25. A Irã fez também o mar de bronze, que tinha 10 covados de ouro, 10 covados de um borda e a outra, perfeitamente rodeada e com altura de 5 covados. Suas circunferências media-se com um fio de 30 covados por baixo de sua borda. Havia coloquidas em números de 10 por covados. Elas rodeavam o mar, dispostas em duas ordens. Foram formados com o mar uma só peça. Este apoiava-se sobre 10 bois, dos quais 3 olhava para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul, 3 para o oriente. O mar repousava sobre eles em suas ancas. Estava para o lado de dentro. Olha só que interessante. O 26. A espessura do mar era de 1 palmo e a borda assemelhava-se a de um corpo em forma de lírios. Sua capacidade era de 2.000 bardos. Olha só
como Deus usou imagem de boi ali no templo do rei Salomão, porque Deus mandou fazer. Lá em Êxodo 32, Deus mandou fazer. Eles fizeram uma divindade, fizeram Deus e começaram a adorar, começaram a prestar culto. Se você fazer uma imagem, seguir, buscar, tipo na igreja católica tem imagem via sacra, se você postar naquela imagem como forma de adoração, como forma de Deus, como forma de adoração, isso que aconteceu. Vai ser uma idolatria. É isso que os protestantes não entendem. Acho que os protestantes pensam que na igreja católica fica adorando a cruz de Cristo, fica adorando Nossa Senhora, São João Batista, um padroeiro. Não, meu irmão. Nós prestamos culto de honra, de respeito. Por quê? Cornélio prostou diante de Pedro para adorar, foi repreendido. O carcereiro prostou diante de Paulo, não foi repreendido, prostou com forma de respeito. Profeta Moisés, ou Davi prostou diante do anjo com forma de respeito. Profeta Balaão prostou diante do anjo com forma de respeito. O anjo, o apóstolo João prostou diante do anjo com forma de adoração, foi repreendido. É isso que a Bíblia proíbe, adoração. A serpente ali que foi destruída, isso, segundo Reis 18:4, porque as pessoas prestaram culto e colocaram a serpente como uma deusa, colocaram a serpente no lugar de Deus. É isso que os protestantes não entendem. Tem pastor que fala, a Bíblia condena a adoração desde o começo até o fim, a ponta da Bíblia, de ídolos, de deuses pagãos, de entidade. Deus usou de uma serpente. O povo olhava para a serpente, o povo lembrava de Deus. Quem fez o milagre foi a serpente? Não. A serpente refletia a grandeza de Deus, levava o povo. Por quê? Prefigurando lá Caim, ou Adão e Eva, que caiu, que a serpente seduziu a mulher, e a mulher seduziu o homem. Porque se o povo olhava para a serpente, ia lembrar do pecado, do erro. E voltava para a glória, voltava para Deus. Quando você vê Cristo crucificado, você vai lembrar de Cristo, você vai buscar Cristo. Quando você vê uma imagem de Nossa Senhora, você vai lembrar. Ave cheia de graças, onde vem essa honra de vir a mãe do meu Senhor? Se você vê uma imagem de São João Batista, você vai ver. É a voz que clama no deserto. E etc. Se você vê uma voz, uma imagem de Pedro, é só um Pedro, sobre ti, Pedro, de fora da igreja. É isso que é uma imagem via sacra. Se você vê uma imagem de a rainha do mar, é uma deusa pagã. Você vai refletir o quê? Paganismo. Buda, paganismo, etc, etc, etc. É isso. Glória a Deus, olha o barulho, meu irmão. Nós estamos no fim dos tempos mesmo. Os verdadeiros cristãos vão ser perseguidos mesmo. Quem perseguia os apóstolos? Os fariseus, os saduceus. A doutrina que tem hoje em dia é a doutrina farisaica e judaica, que perseguia Cristo lá, persegue hoje a igreja de Cristo. Vinda de homens, fundador de homens, para degrinir ali na marcha a Semana Santa, o Corpus Christi, os caras usam uma Semana Santa comemorada, a igreja católica, os caras quer ter isso, quer degrinir a igreja, falando a tapete é tradição. O foco do tapete é focado à tradição, corpo e sangue de Cristo. Foi ali em 1264, o Papa Urbano, no século IV, criou. Já vindo lá do Velho Testamento, porque o povo marchava com a arca. 1 Crônica 15:15, Josué 6:6. E um padre que não acreditava em 1264, o padre chamado Pedro Pragas, não acreditava na Eucaristia, até que a Eucaristia saía sangue. E chegou até o ouvido desse Papa que canonizou que tudo que o Papa liga vai ser ligado. Agora sobre ti, Pedro, eu diferi a minha igreja, o que você ligar vai ser ligado, o que você desligar vai ser desligado. Esse Papa ligou essa tradição do tapete, que os protestantes não entendem. Marcha para Jesus não tem tradição. Tem que ter via sacra, tem que ter tradição, tem que ter sacerdote. Quem carregava a arca da aliança é sacerdotes, etc, 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 etc. Glória a Deus, aleluia. Parar, chega, porque está muito barulho. Já amplo para entender. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo. É isso. Em 1664 foi canonizado esse costume. É só um resumo. Glória a Deus, aleluia.